Falamos agora sobre milho e com os dados elaborados pela FC Stone, empresa de consultoria, que data, traz aquela situação que todo mundo sabe. Há uma quebra, uma forte redução na produção de milho no Brasil. Essa redução já acontece pelo próprio planejamento do agricultor, que viu preços mais baixos na safra passada, reduziu a sua área de cultivo, reduziu também tecnologia empregada e ainda teve seca sobre diversos estados importantes na produção nacional. Com isso, o recuo foi de 17,4% na segunda safra de milho no Brasil, pelo menos são os dados preliminares da FC Stone em torno do que se traz essa safra brasileira, que pode ainda ter outras alterações. Por que a gente sempre se concentra em segunda safra? O produtor rural está cansado de saber, é porque é onde o Brasil produz milho de fato. A chamada safrinha é a safra de milho. Vamos ver os números da FC Stone, então, para a produção de segunda safra e também para a produção total de milho. Veja só, segunda safra em 55 milhões e 400 mil toneladas, um resultado 17,8% inferior. Produção total estimada em 79 milhões e 200 mil toneladas, queda de 19,1% de acordo com a FC Stone, que traz comentários muito interessantes no seu relatório que foi colocado a público. Entre eles, um que trata de um tema bastante importante, o preço da tonelada do milho do Brasil no mercado internacional. De acordo com a FC Stone, se considerarmos apenas os principais exportadores que nós temos em relação a milho em todo o mundo, nós vamos ter a seguinte circunstância: o Brasil tem o milho mais caro. Olha, se pegar a Ucrânia, a tonelada do milho brasileiro exportado fica até 8% mais cara do que o milho da Ucrânia. Se considerarmos também o milho exportado pelos Estados Unidos, o milho brasileiro exportado, embarcado, é 21 dólares mais caro que o norte-americano. Entre esses fatores, isso explica algumas situações que temos aqui no Brasil, sem falar daquilo que está afetando diretamente os nossos embarques, o tabelamento de frete. O frete mais caro tem trazido uma situação nova no país. Primeiro, que há uma contenção nos embarques. Segundo, negociações entre médios vendedores com os transportadores. Que negociação é essa? Negociando abaixo do preço do frete. Essa informação é da FC Stone no seu levantamento, no seu relatório, mas isso foi checado pela equipe da produção de Agricultura BR já há algumas semanas, que esse tipo de negócio tem acontecido. Vendas ou fechamento de negócios com transportadores abaixo do valor de tabela, por conta de ter a necessidade, tanto de uma parte de entregar o produto, quanto da outra de ter o que receber, porque senão não recebe nada. Ainda falando a respeito do levantamento da FC Stone sobre exportação, de acordo com a empresa, tem 2 milhões e 500 mil toneladas devem ser embarcadas de milho durante esse mês de agosto, considerando o line-up dos portos brasileiros. Bom, se o problema está sido bastante envolvido para transportar milho e transportar outros produtos no Brasil, o que tem encarecido o milho exportado, no campo, muita gente trabalha na colheita, principalmente no centro-oeste brasileiro e também no Paraná, onde a colheita não acabou, e é por isso que eu falo com a Juliana Rezende mais uma vez, para saber como é que fica esse clima. Juliana, muita gente trabalhando no campo, tirando o milho, ainda fazendo essa colheita e também de olho nessas questões aí de tabelamento de frete, custos mais altos, então não pode ter mais perdas no campo. Qual que é a previsão que se tem climática para quem está colhendo, Juliana? Olha, Fabiano, para quem está colhendo, o cenário vai seguir mais otimista, principalmente pensando na região centro-oeste. Isso porque até tem previsão de alguma chuva ao longo dos próximos dias no estado do Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva mais fraca que não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Agora falando do Mato Grosso, que é justamente o estado mais adiantado em relação ao andamento da colheita do milho segunda safra, há pelo menos 60 dias já não chove de forma significativa na maior parte do estado. É por isso que as condições de umidade do solo seguem baixas. No decorrer dos próximos 5 dias, não tem previsão de chuva ainda. Essa chuva vai ficar restrita ao Mato Grosso do Sul até o dia 6 de agosto. Nada de chuva, é o tempo seco que vai seguir predominando em grande parte do estado do Mato Grosso.
E com esse tempo mais seco, a temperatura vai subir bastante. A sensação de calor vai ser intensa, com máximas em torno de 38, alcançando até 39 graus por alguns momentos. Esse tempo mais seco também vai seguir persistindo. No decorrer do próximo período, entre os dias 7 e 11 de agosto, as áreas de instabilidades até conseguem avançar pela região centro-oeste, volta a chover em algumas áreas do sul do Mato Grosso, faixa oeste também, mas de maneira geral são pancadas muito fracas, isoladas e também irregulares, que não atrapalham o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. Com esse tempo mais seco ainda predominando de forma geral no estado, o calor vai seguir intenso. As máximas seguem elevadas, em torno de 35, 36 graus. Então, durante as próximas semanas, a tendência é de predomínio de tempo mais seco na maior parte do estado do Mato Grosso. Tem risco para alguma chuva de forma muito fraca e isolada, mas que não atrapalha o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra no estado.